sono, coriza, cólica, falta de sono são apenas algumas dúvidas das mamães de primeira viagem. O que fazer, hein, nessas situações? Bom, para falar sobre esses e outros incômodos frequentes que acometem os bebês, eu recebo agora o pediatra Mário Celso Schmidt. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso estúdio. A gente falou ali de aleitamento. Uma dúvida frequente das mamães, doutor Mário, é com relação a saber se o bebê mamou que chega ou ainda não. Como saber esse tempo certo? Esse é um motivo de muita ansiedade, às vezes, das mães, mas é muito fácil de responder isso. Se o nenê evacua cada vez que mama fezes, se o nenê evacua fezes líquidas, amarelas, se o nenê urina, e a fralda, cada troca tem urina, e se por último o nenê ganha peso, ele está sendo bem amamentado. Tem um outro sinal que é o nenê saciado, é o nenê mais tranquilo, é o nenê mais calmo, mas é um detalhe muito sutil. O detalhe melhor é o ganho de peso e o número de evacuações, de urina e de fezes. Tem muitos bebês que não pegam a mama, que demoram, às vezes nem querem mamar. E aí, como fazer para que estimule, para que ele vá mamar? Na verdade, é assim, Suzana. Antes do nenê nascer, é interessante as mães participarem dos cursos de gestante. É muito legal, porque lá, inclusive, tem aulas práticas e tudo. No hospital a gente tem isso, os hospitais da cidade têm esses cursos gratuitos. 2, a ajuda do banco de leite, estava ali a Beth há pouquinho, e é uma profissional fantástica, a Beth, no banco de leite, ajuda muito essas mães, pelo menos as mães de primeiro filho, que têm dificuldade na amamentação, que é difícil mesmo, é difícil. Há necessidade de o treino, de a mãe se adaptar ao nenê e o nenê à mãe. Então, não é muito fácil isso. Mas uma vez que o nenê abocanha bem a areola, ele pega bem o mamilo e a areola e ele suga com frequência. E a mãe, cada vez que ele chora, põe no peito para mamar. E a mãe toma bastante líquido e a mãe se alimenta bem. As coisas vão se adequando no decorrer dos dias e, de repente, a mãe está amamentando bem fácil. De quanto em quanto tempo tem que ser essa amamentação? A gente diz que a mãe deve amamentar a criança com livre demanda. Quer dizer, o nenê chora, mama. No hospital brincam muito comigo, que eu vivo dizendo assim, chorou, mamou, chorou, mamou, chorou, mamou. Eu só falo isso o dia inteiro. Qualquer choro coloca no peito? Coloca no peito. Ah, é? Nós estamos falando de recém-nascidos. É isso mesmo. Chorou é para mamar, o tempo todo. O tempo todo. Então, o recém-nascido, pelo menos até o 20º dia de vida, ele não tem cólica, ele não tem essas coisas da avó, né? Arca caída, dor de ouvido. Não, ele tem necessidade de colo e ele tem necessidade de sugar e mamar. Então, chorou, mamou. Olha que interessante. A gente, inclusive, tem ligação, viu? Os nossos telespectadores estão ligando para cá. Alô, quem fala? Oi, Alessandra. Oi, Alessandra. Você fala de onde? É de Blumenau, do bairro Vitor Conde. Perfeito, querida. Muito obrigada pela participação. E sua dúvida é qual, Alessandra? É o seguinte, ele está falando sobre cólicas, né? Eu gostaria de saber se eu posso dar um medicamento Endoros, que é fitoterápico, se ele já ouviu falar nessa medicação. Você tem bebê recém-nascido, Alessandra? Eu tenho gêmeas, 2 meninas. Que acabaram de nascer? Sim, elas vão fazer 60 dias, dia 29. Ok. E aí, doutor? Pois não conheço o remédio que ela referiu, não conheço. Mas pelo fato de ser fitoterápico, é interessante a pergunta dela. Interessante. Na verdade, assim, o fitoterápico ou o homeopático, etc., não faz mal. É o conceito, né? Não faz mal. Na verdade, não é bem assim, tá? Não é bem assim. O nenezinho que chora, é importante a Alessandra saber isso. E não é fácil isso. Mas uma vez que ela entende isso e pratica isso, vai ser bem legal. O nenezinho que chora tem que mamar, não tem que ganhar remédio. Nós temos um pediatra na nossa equipe, o Dr. Giovanni, fez um levantamento fantástico sobre cólica e remédios de cólica. Ele estudou isso, ele foi a fundo nesse assunto há algum tempo atrás e ele concluiu, primeiro, que não existe nenhum remédio eficiente para cólica. Não existe. 2, o que existe é remédio que pode intoxicar o neném. As pessoas não sabem disso, mas é verdade isso. Então não dá nada. Não é para dar nada, é para dar o leite materno. O leite materno, Susan, quem nos assiste, ele é composto de açúcares, basicamente açúcares, muito açúcar. E vamos brincar um pouquinho aqui, Susan. Lembra quando você era bem criancinha e tinha dor de barriga? O que sua mãe dava para você? Quando eu era criancinha tinha dor de barriga, água com açúcar. Viu?
Ah, é verdade, mami. Viu? Ele era meu pediatra, tá? E por que não dá leite materno, que está cheio de açúcar? Açúcares, entre aspas. Então, sim, o nenê tem que tomar leite materno. É claro que o nenê que chora de cólica o tempo todo, ele tem que ser examinado e tem que ser acompanhado por um pediatra. Porque ele pode ter uma hérnia, ele pode ter uma alteração ou outra de intestino. Sim, existem inúmeras coisas que fazem o nenê chorar, que não cólica igual remédio de cólica. É isso que acho que tem que ficar bem claro. Então, assim, como diferenciar entre saber se aquele choro é fome ou cólica? Olha, se pôr no peito e o nenê suga e se satisfaz e fica feliz, era fome, não era cólica. Sempre colocar no peito, ali vai ter a resposta. Sempre. Tá certo, a gente tem mais uma ligação. Alô, quem fala? Oi, é Thaís? Oi, Thaís, você fala de onde? Do bairro Escola Agrícola, Blumenau. Tá certo. E sua dúvida é qual, Thaís? O meu bebê tem um mesinho, acabou de fazer um mesinho e saiu umas bolinhas vermelhas. A médica falou que era dermatite, só que ela não disse que eu poderia passar e nem qual foi as causas. Ela só disse que isso ia passar. Já tem mais ou menos uns 15 dias. Eu queria saber o que causa a dermatite, essas bolinhas vermelhinhas que coçam depois que ressecam. E o bebê da Thaís, isso que acontece com o bebê da Thaís, acontece com inúmeros bebês quando, assim, recém-nascidos, né, doutor? A lesão de pele, Thaís, a necessidade de a gente olhar a pele do nenê para poder diagnosticar. Hoje em dia, vamos brincar mais um pouquinho contigo. Hoje em dia está muito interessante porque as pessoas têm fotografado a pele do nenê, põe na internet e a gente olha em casa e vê a pele do nenê. As redes sociais são ótimas para isso. Então a gente está fazendo consulta via internet, bem legal, bem interessante. Mas enfim, tem que olhar a pele do nenê porque existem inúmeras lesões de pele e elas são diferentes umas das outras. E se a gente não olha, a gente erra o diagnóstico, é claro, né? Então, pelo que ela fala, talvez seja assim, excesso de roupa muito quente, o nenê não tem frio, o nenê tem calor. Os recém-nascidos? O nenê recém-nascido, você pega no recém-nascido, ele tá quentinho, ele sempre tá quentinho. Então, aquele negócio de encapuzar, colocar muita roupa, mesmo nos dias mais frios, não é legal. Não é legal. Até Qual porque, é a quantidade certa de roupa? Olha, roupa de algodão, as mães botam um macacão e alguma coisa mais por cima e tá pronto. Até porque o nenê vive no colo da mãe, e ele tem que viver no colo da mãe, e no colo da mãe tá sempre quentinho. E daí, possivelmente, esta lesão de pele que a Thaís se refere, brotoeja chamada, e daí banho com um pouquinho de aveia na água do banho é muito legal e resolve tudo. Que interessante, viu, Thaís? Coloca aveia aí na água que tá tudo certo. Bacana, boas dicas aí para todas as mamães que nos acompanham. Bom, o que acontece? Muitos bebês têm febre. E aí, como saber qual é a causa daquela febre, se aquela febre é normal ou não, doutor? Bom assunto, Suzana. Na verdade, a febre é um bom sinal. A febre sempre é um bom sinal. Começa sendo um bom sinal porque faz a mãe levar no médico. Então já é um bom sinal. 2, a febre mostra que o nenê está se defendendo de algo. Pode ser uma infecção, pode ser uma inflamação, pode ser qualquer outra coisa, mas é febre. E daí, a febre, tem remédio para febre? Tem. Mas há a necessidade de fazer o diagnóstico de o que está causando febre. Então, o que preocupa a gente, e quando a mãe liga assim, doutor Mário, o nenê está com febre, eu pergunto, e o que mais? Está com febre e o que mais? Porque se está com febre, e está mamando, e está brincando, e está rindo, e está reagindo, deixa o nenê. Mas se ele está com febre e ele vomitou, ele está pálido, ele não quer brincar, ele não quer comer, traz ele para consultar. Tá. Porque daí ele está doente. Não se deve medicar muito febre. Hoje em dia a gente está vivendo uma epidemia assim de remédios duplos e triplos para febre. Então as mães têm sido orientadas, infelizmente, por médicos mesmo até, de dar remédio para febre intercalado um com o outro. Isso é muito prejudicial. Isso não é correto. O correto é diagnosticar a febre. E o que está causando aquilo. Exatamente, o que está causando. Para tratar o que está causando a febre, não a febre em si. Tá certo. Temos mais uma ligação. Alô, quem fala? Oi, é Roberta. Roberta? Isso, eu falo de Blumenau. Tá. Eu tenho um bebezinho de 23 dias e ele troca o sono. Ele dorme de dia e fica acordado à noite e chora muito. E eu amamento ele tudo, mas mesmo assim ele chora. Ele tem, talvez seja por causa da hérnia. O que eu poderia estar fazendo para isso? Boa. Esse negócio de sono é uma dúvida tão frequente das mamães de primeira viagem. É interessante isso, de fato, porque acontece bem no primeiro filho.
No segundo, no terceiro filho, isso já não acontece mais. É bem interessante. Mas o nenê que troca o dia pela noite, quase sempre, é interessante sempre, tem que afirmar isso, que o nenê tem que ser examinado para ver se ele não tem alguma coisa que o esteja incomodando. Mas se o nenê troca o dia pela noite, é porque provavelmente à noite diminuiu o leite materno da mãe. Então, quem é que telefona para nós agora? Roberta. A Roberta. A Roberta, assim, acorda, sei lá, 6 horas da manhã. Já começa a lida com o nenê dela. E a lida com ela. E a lida, de repente, com a família dela. Bom, ela, no final do dia, ela está cansada. Ela está esgotada. Acabou o leite. Diminuiu o leite. O neném vai chorar à noite e fica acordado à noite de fome. De fome. O que é que ela precisa fazer? Ela precisa ingerir muito líquido, ela precisa se alimentar bem, ela precisa fazer algum repouso. A gente tem orientado para as mães assim, tem que ter 3 momentos de, sabe, aquele sono de mãe. A mãe deita, relaxa, um olho está dormindo, o outro olho está acordado vendo os filhos, né? A mãe é assim, né? Sempre. Ela tem que relaxar alguns períodos para recompor energia, porque à noite pode acontecer isso que aconteceu. Dormir durante o dia e alguns pequenos períodos. Isso mesmo. Tá, isso doutor, mesmo. uma outra coisa frequente que acontece, as mamães também, normalmente de primeira viagem, elas têm muito medo que o filho contraia alguma doença, que tem alguma coisa. Então, até dificilmente elas deixam outros pegarem no colo, tem que sempre passar o álcool em gel. Essa atitude está correta? Está correta, está super correta. O nenezinho, ele é super frágil, né? Ele é suscetível a várias doenças, né? É o drama, por exemplo, das mães que levam as suas crianças precocemente para as creches, né? O neném é muito sensível e ele pode facilmente ficar doente por contato com pessoas doentes. Com relação ao álcool gel, é muito interessante tocar nesse assunto, porque nós estamos de novo vivendo aí a época da gripe A, e eu sempre tenho dito que no ano passado até, quando o Ministério da Saúde veio a Blumenau, naquele Aue que estava na cidade por causa da gripe A, e o que recomendaram? Lava a mão, álcool gel. Se está com gripe, põe uma máscara, ok? Não tussa na frente dos outros. Higiene da tosse chama. Essa é a melhor vacina. Então, a mãe que protege o seu nenê, fazendo com que a visita use álcool gel, eu acho que isso é muito legal. Não é paranoia nenhuma isso. Até isso quantos dias? Até quantos meses? Até os 3 meses de vida, o nenenzinho, ele é muito suscetível a essas coisas. Ah, né? interessante a gente colocar isso para todas as mamães. Acho que sim. Doutor Mário, tantas dúvidas ainda, então eu coloco aqui um desafio ao vivo mesmo. Semana que vem a gente retorna com esse tema para abrir telefone e as pessoas, tantas ligações aí, responder todas as perguntas das telespectadoras? Suzana, se eu puder, vai ser um prazer. Perfeito, então. A gente organiza aqui nos bastidores. Obrigada, tá, doutor? Okay. Muito obrigada.